Roma, parte 3. Então, a gente está falando de uma super cidade com 700 mil a 1 milhão de habitantes, onde eles já dominavam tantas tecnologias graças ao concreto que eles tinham, ao aditivo de concreto que eles tinham descoberto, né? Então eles começam a construir estradas como a Itinera, a Actus e a Virai, né? Onde eles sabiam compactação do solo, eles sabiam como fazer a drenagem dessas ruas e dessas estradas. Eles já sabiam o formato, sabiam onde que tinha que ter meio fio, aonde não tinha. Como que ia ser feita essa drenagem, que seria os bueiros, eles tinham até marcação de onde desceria essa água, e eles tinham construído uma rede de drenagem urbana dessas ruas com pedra e o concreto e a argamassa que eles dominavam. Eles dominavam também, já se fazia arcos, né? E esses arcos, esse domínio da construção dos arcos deu a grande possibilidade deles construírem pontes e arquedutos, né? Onde eles sabiam a inclinação exata que deveria ter esses aquedutos para poder escorrer a água para o lugar que eles queriam. Então a cidade necessariamente não precisava ficar na beira do mar ou na beira de um rio, certo? Ela poderia ficar em qualquer lugar. O circo mágico, o Circo Máximo e o Coliseu, eles eram construções muito importantes. Eles mostram para a gente o domínio tecnológico da construção civil que eles já possuíam, né? Tanto que o Coliseu tinha subsolo, ele tinha 6 andares também em volta, e eles conseguiam dominar também nos seus teatros toda a parte de construção das suas edificações. A cidade ela chega num limite, né? Ela cresce, cresce até um limite, ao ponto chega uma época que o porto, que aonde vinham os seus principais alimentos, ele foi fechado. Quando ele é fechado, Roma começa a decair, as pessoas ficam sem comida, elas são obrigadas a irem para o campo para poder sobreviver, e a cidade mais uma vez morre, e ela vai dar abertura para a Roma moderna, que a gente vai passar rapidamente aqui só para saber que Roma não acaba, né? Ela passa por toda a Idade Média, né, com um tamanho bem restrito, com uma cidade bem menor, e depois desse período, ela vai nascer a Roma moderna, onde eles mantêm algumas coisas, mas eles continuam construindo por cima, né? Eles mantêm hoje algumas construções principais, se tornou né, a Roma mesmo, a cidade de Roma é um grande centro arqueológico. Eu assisti um filme uma época que diziam que construir em Roma era um sofrimento, porque toda vez que você fazia uma escavação, você achava uma moeda de Nero. Achando a moeda de Nero, aquilo virava um sítio arqueológico. Então, essas estradas, essas pontes, elas tinham as suas características, né? Aqui está um pouco mais explicado a largura, mais para vocês entenderem a infraestrutura dessas estradas e dessas ruas, para vocês verem como é próximo da nossa realidade, não é nenhuma coisa absurda, né? Elas existem até hoje, até como a Via Ápia existe, as pontes existem, alguns arquedutos também, portais existem, né? A gente tem todas essas construções ainda em pé, graças à tecnologia romana, né? Então, as linhas fortificadas, né? A colonização, muita coisa a gente continua tendo até hoje. Então, a gente não pode esquecer, nesse último slide, a gente está mostrando
algumas coisas que eles fizeram e que são importantes e que trouxeram para as novas cidades, né? Então, no projeto do Centuriátio, se faz referência a dois eixos principais que têm comprimento maior e se cruzam num ponto considerado o centro ideal da colônia. Estradas rurais que saem das portas da cidade são a continuação das urbanas, né? Então ele explica um pouco desse traçado que as cidades antigas, as cidades novas de hoje, a gente tem isso também que eles trouxeram para a gente. Aqui em Paranavaí mesmo, a gente tem uma situação semelhante em relação a Heitor, que é uma estrada que virou uma marginal, uma avenida da cidade. O campo militar romano, ele foi desenhado de uma maneira que muitos deles acabaram, depois que eles foram embora ou que não houve necessidade mais de morar nesses campos militares, ele virou uma cidade, né? Outras colônias e cidades de origem civil foram fundadas antes que os romanos se estabelecessem. Muitas dessas cidades que já existiam e os romanos apareceram e dominaram essas cidades e se sobreporam a essas cidades. A diferença de escala torna a grade da cidade conceitualmente distinta da grade territorial. Então, a gente tem cidades com muitas diferenças de grade, de tamanho. Essa escala dela, a gente não tinha um padrão de escala de cidades mais, né? Como os romanos, eles não tinham esse tipo de preocupação como a gente viu anteriormente. Eles eram capazes de passar por cima daquele cinturão verde que os gregos ensinaram para eles. Eu acho que eles até esqueceram. Em certos casos, o traçado das cidades e dos campos são executados juntos, né? Então, em algumas cidades pequenas que eles fundaram ou coisas assim, a cidade e o campo, ela é executado junto. Então, a necessidade das chacras, em alguns casos, elas, como eram feitos com os gregos, eles ainda mantinham. A regularidade da grade e muitas vezes pode ser interrompida, onde um ou mais quarteirões centrais podem ser modificados ou suprimidos. Se eles quiserem fazer um palácio ou fazer um templo, eles destroem e fazem algum outro edifício. No século III depois de Cristo, Roma perde seu caráter de cidade única, porque o Império Romano desaparece. No século IV, a capital é transferida para Bizâncio e que eles começam, como Roma morre, Bizâncio é uma terra que foi conquistada pelos romanos, a capital vai indo para lá, e no final do século é feita a divisão definitiva do Oriente e do Ocidente. Aí Roma não tem mais autoridade sobre o Império Bizâncio, né, sobre Bizâncio. Ravenna, que está no Oriente, desculpa. Ravenna é uma cidade secundária quando é construído o porto militar de classe e assim a cidade passa a ser defendida pela terra e pelo mar, né? Então, quando ele fala de Ravenna, que é outra cidade, que não era uma cidade tão importante, que também ela tinha um porto ao lado, e nesse caminho do desenvolvimento da cidade moderna de Roma, ele também passa a ter a mesma importância que Roma tinha, apesar de Roma não estar na beira do mar. E esse é o final da nossa aula. Até semana que vem. E a gente vai entrar na Idade Média semana que vem. E a gente vai continuar, vai ver Roma algumas vezes também, quando a gente estiver nessa Idade Média. Um abraço, tchau, gente. Até.